Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de artes da professora Irineide, essa é quem vos fala. E como tema da nossa aula de hoje, nós temos modelando formas e conceitos. Vamos lá? Então vamos lá. Como início de conversa, ao longo da história, a necessidade do homem de se comunicar, no decorrer do tempo, fez com que ele desenvolvesse formas de interação para com o meio em que vivia, retratando as formas e modelando os seus conceitos sobre o próprio mundo. Observe as imagens. Na primeira imagem, nós temos a Vênus de Winterhoff. Vocês podem observar que nessas três imagens nós temos três esculturas. Nós temos três Vênus em três períodos diferentes e distintos. Na primeira escultura, nós temos a Vênus de Winterhoff. Essa foi a primeira escultura criada diante da arte. Ela foi desenvolvida lá no período paleolítico. Lá os pré-históricos desenvolveram ela com o intuito dela ser um amuleto. Lembra que eu falei sobre elas lá na arte rupestre? Então, ela foi a primeira escultura criada, ok? Na segunda imagem, nós temos a Vênus de Milo. Ela é uma estátua grega. Ela é lá da Grécia Antiga, precisamente no período helenístico. Foi quando os humanos eles começaram a observar que o nosso corpo tinha movimento, que as estátuas não tinham que ser rígidas. Então, foi nesse período helenístico, lá na Grécia, que eles começaram a desenvolver as esculturas assim. Certo? E na terceira imagem, nós temos a Vênus de Botticelli. Esse já foi um período do Renascimento, período esse que o artista veio trazer a perfeição, tanto nas esculturas quanto na pintura. Então, nós inicialmente podemos observar como o desenvolvimento, a cada movimento, a cada de um tempo para o outro, a gente observa que só fez bem. Se você olhar da primeira Vênus até a Vênus de Botticelli, vocês observam a perfeição que a cada vez mais os artistas foram se aprimorando. Então, gente, a escultura nada mais é do que uma arte de representar algo em três dimensões: a largura, a altura e profundidade. Pode ser contemplada não apenas pelo olhar, como em uma pintura, mas também podemos ser tocada. Já que possui uma variedade de ângulos, dependendo do ponto de vista do observador. Então, gente, uma escultura é algo tridimensional. É algo que você consegue ver a profundidade, que consegue ver o movimento, que você consegue observar isso diferentemente do que você olhasse para uma pintura. Então, existem as suas técnicas para você esculpir uma escultura. Uma das suas técnicas, ela vai do cisão à moldagem, que na verdade o cisão é o processo de escultar uma pedra, né? Você vai esculpir esta pedra para alcançar a formação do objeto das três dimensões. Quais são essas três dimensões? A largura, a altura e a profundidade. Então, a cisão, ela é o início, ela é a preparação. É ali onde você vai ter aquela, digamos, se você for esculpir numa pedra, você vai ter aquela pedra bruta.
E aí você vai fazer as marcações para você começar a ter em projeto como será a sua escultura. Isso é o primeiro passo, é uma das técnicas, no caso a cisão. A outra técnica é a fundição, que é o processo de escultura feita por uma colocação de metal líquido em um molde. Você vai ter um molde e nesse molde ou você vai botar o metal ou você vai botar qualquer um outro material que possa modelar naquela cavidade, certo? Então, isso aí é o segundo passo. Segundo passo, a fundição. A terceira é a moldagem. O que é a moldagem? A moldagem é o processo mecânico em que são obtidas peças utilizadas matéria-primas não sólidas como a argila, certo? Se você vai querer uma base, se você vai modelar, você vai esculpir, tá? Pode ser na argila, pode ser em pedra, pode ser em madeira. Você vai escolher o material, digamos, a obra-prima que você vai fazer essa escultura. Então, as três técnicas, os três passos principais para você executar uma escultura são o cisão, a fundição e a moldagem. Então, gente, os materiais utilizados para realizações são diversos. Você pode usar para fazer uma escultura tanto a pedra, como mármore, como metal, como argila, madeira, sucata, plásticos, resina, né? Tudo isso você consegue obter uma boa escultura. Então, o artista pode modelar um material macio, como a argila, né? Quem não conhece, a argila ela é bem maleável. Com as pontas do dedo você consegue modelar, você consegue movimentar. Por exemplo, o biscuit também ele é bem maleável, é bom de trabalhar. É entalhar a madeira. O que é entalhar a madeira? É esculpir a madeira. A pedra e até montar a escultura com a técnica de assemblagem. Então, a escultura é uma obra feita pelo homem em meio aos seus pensamentos lógicos, sentimentos e emoções em relação à íntima com a criação pessoal. Então, quando um artista cria uma escultura, quando ele faz essa escultura, vocês podem observar que nessa escultura você vai perceber o sentimento, você vai perceber a emoção que o artista depositou ali. Não é só uma simples escultura. Não é só um trabalho minucioso, trabalhoso. Não, não. Ali tem emoção, ali tem sentimento, né? Cada criação pessoal, cada uma delas, existe um sentimento atrás de tudo aquilo, não é em vão. Ele não fez por fazer. Todas elas têm um significado, todas elas têm uma simbologia, tá? Gente, e a técnica de assemblagem é o nome dado à escultura feita a partir de pedaços de materiais diversos. Pode ser naturais, pode ser sucata, né? Então, isso, na verdade, é uma técnica mista da escultura, quando você junta vários objetos, várias sucatas e você monta uma escultura. Então, o nome dessa técnica é chamada de assemblagem. O artista que criou esse tipo de técnica foi o Léo Seiwer. Ele nasceu em Anápolis, em 1945, nos Estados Unidos. É mestre em História da Arte de Seiwer. Segue temas naturalistas. Os animais destacam-se em suas criações, que a maioria das esculturas que o Léo fez eram animais. Então, as esculturas são montadas a partir do metal, da madeira e do plástico que recolhe do lixo.
esses materiais são escolhidos por sua cor, forma, textura, durabilidades e são montadas com pregos, parafusos. Então, o artista já produziu mais de 4.000 obras que estão espalhadas por vários museus do mundo. Aqui eu trouxe para vocês duas esculturas, dois modelos de escultura para vocês terem ideia como é que o Léo construía essas esculturas. Não era só pegar, colar, não. Elas tinham resistência, como o próprio autor ali em cima cita que ele usava prego, ele usava parafuso. Então ele juntava essa sucata toda e o final dava nessa obra linda. Vocês observam, olha lá, o gato, olha lá o pinguim, né? Parece mais um urso, mas é um pinguim, né? Essa escultura ela foi batizada de um pinguim. Gente, e ao longo do tempo, as formas e os materiais das esculturas foram mudando, acompanhando a evolução de cada período histórico, passando da forma figurativa para a abstrata. Foi uma evolução que se baseou no misticismo, retrato da natureza em retratar o mundo. A matéria-prima foi da pedra até o plástico, mostrando a própria evolução técnica utilizada pelo homem para dar vida às suas concepções. Então, a escultura ela pode ser figurativa ou abstrata. A escultura figurativa é aquela que apresenta figura que podemos identificar com algo que faz parte da realidade. Você vai olhar para aquela imagem, para aquela figura e você vai saber identificar. Você vai saber e observar e trazer para a realidade o que imagem é aquela. Já a escultura abstrata, ela apresenta figuras que não podemos identificar na realidade. Nós sabemos que é uma escultura, porém não sabemos definir exatamente que escultura é aquela. Como exemplo visual, eu trouxe aqui para vocês duas esculturas, certo? Nós temos aqui uma escultura abstrata e uma escultura figurativa. Observem a diferença de uma da outra. Foi como eu falei, a abstrata, ela apresenta a figura que nós não podemos identificar com a realidade. Sabemos que ela é uma escultura, mas não identificamos a realidade dela. Diferente da figurativa, que você olha a imagem e você sabe que aquela imagem está representando, no caso dessa imagem que eu botei aqui para vocês, representa Maria com Jesus no colo. O nome desta obra é chamada de Pietra. Então, você vê a diferença de uma da outra. Na figurativa, você observa Nossa Senhora com Jesus no colo. Na abstrata, você sabe que é uma escultura, porém, você não identifica ela com a nossa realidade, tá? Então, a diferença da escultura figurativa para a figura abstrata é essa. A diferença de uma da outra é essa. Uma você identifica, a outra não. A figurativa você identifica, a abstrata não. Então, meus amores, como não poderia deixar de faltar, né, uma atividadezinha da nossa aula, eu deixo aqui para vocês esses exemplos aqui de escultura. Vocês vão observar que vocês vão encontrar aqui, ó, escultura figurativa, escultura abstrata, escultura em arame, escultura em pedra, escultura em lego. Então, vocês, ao olhar sobre elas, vocês vão olhar com o olhar de artista. Vocês vão procurar identificar em cada uma o que é escultura abstrata e o que é escultura figurativa. Vocês observem também que cada uma dessas esculturas
foi construída com um material diferente do outro. Uma usou bronze, a outra usou argila, a outra usou lego, a outra usou arame, a outra usou pedra e a outra usou resina, fibra de vidro, perdão, tá? Então aqui nós temos seis esculturas com materiais diferentes, para vocês observarem e se conscientizarem que não só de um material a gente faz escultura, de várias coisas, de várias matérias-primas nós podemos construir uma escultura. E as perguntas da atividade são: número 1, o que você achou desta evolução técnica? Né? Observe cada uma, porque cada uma nós temos uma evolução. Você vai observar, cada um tem uma técnica, cada uma tem uma evolução. Você vai observar e você vai falar se você gostou, se você não gostou, o que você achou, o que você não achou e o porquê. Ok? Na número 2, fala: qual das obras chamou mais a sua atenção? Por quê? Tá? Você vai escolher uma delas que te chamou a atenção e você vai justificar por que aquela escultura te chamou a atenção. Na número 3, nós temos: você já viu alguma escultura em sua cidade? Qual o nome do artista que o criou? Então, vocês procurem lembrar se vocês já viram e qual foi o artista que criou essa escultura. Tá bom? Vocês vão responder e vocês vão me enviar a resposta. E a nossa aula fica por aqui, né? E até a próxima. Um beijo no coração de cada um.